Rogério Ceni hoje vai ter um desafio importante na hora da escalação, porque, infelizmente, o Rogério Ceni não tem à disposição o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, porque ainda está se recuperando da fibrose, e também não tem à disposição o Gerson, volante, nosso coringa, camisa 8 da equipe do Flamengo, porque está se recuperando de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Então, nesse momento, o Rogério Ceni ele já tem 2 desfalques, né? Desse time que já é o time titular, né? O Rodrigo Caio e Gerson são titulares absolutos. Então, o Rogério Ceni não vai poder contar com 2 dos titulares absolutos. Ontem, meus amigos queridos Caê Mota e Felipe Schmidt trouxeram uma matéria com a seguinte informação, de que no último treinamento que foi realizado na parte da tarde dessa segunda-feira, né, antes da partida, às vésperas da partida, um dia antes da partida, o Rogério Ceni testou o João Gomes no time titular, entrando, né, no lugar do Gerson. Mas aí a gente entra para o debate, a gente entra para a nossa pauta de agora, porque tá aí o banner, sem Rodrigo Caio e Gerson, Rogério Ceni terá um desafio na escalação. E aí eu te pergunto, Bruno, quero a sua opinião, né? Quem você escalaria, né? Quem você escolheria para essa equipe titular? Se você realmente testaria o João Gomes, ou se você viria com a dupla de zaga, Gustavo Henrique e Bruno Viana, e colocaria o Ilharão como volante nesse jogo, porque muito foi falado sobre essa permanência do Arão na zaga, mesmo com o desfalque do Gerson. Muito foi falado sobre a dupla de zaga, que não está tão confiante, né? Que não transparece tanta confiança. Então, nós temos temas importantes, nós temos alguns debates importantes, e esse debate é muito importante porque pode mexer com o time. O João Gomes, ele é um menino promissor, ele é um jogador assim com muito potencial. E o Rogério Ceni acredita no potencial do João Gomes. Inclusive, nesses momentos, né, é importante a gente destacar, não vai ser o primeiro desafio do João Gomes se ele estiver na equipe titular, né, se entrar nessa equipe, nos 11 titulares, não vai ser o primeiro desafio dele. Em alguns jogos da reta final do Campeonato Brasileiro, o João Gomes esteve em campo também. Esteve nesses últimos jogos. Então, é claro que vai ser um desafio pesado, um desafio intenso, principalmente por conta da altitude, né, Bruno? Esse é um Sim, fator decisivo. A altitude é um fator decisivo para a montagem do time titular nessa partida contra a LDU. Então, isso pode influenciar e muito as escolhas do Rogério Ceni, como o João Gomes no lugar de volante e o Arão na zaga, ou então com a dupla de até zaga. uma caneta do rapaz, né? Acho que foi do Volta Redonda. Foi muito afobado. O Hugo tá muito afobado ainda, tá? Ele vai muito Precisa afobado na aprimorar, jogada. talvez? Precisa criar, na verdade é criar casca mesmo, Aham, experiência. experiência, né? O João Gomes já é mais cara mais, ele já tem uma experiência acima do Hugo Moura, entendeu? Eu tô Uhum, falando de experiência, tá, galera? Não tô falando sim. quem joga mais e quem joga menos. Então assim, pelas opções assim que ele ou ele vai entrar com essa zaga mesmo, o Arão e Gustavo Henrique e João Gomes, ou ele vai puxar o Arão pro meio de campo, né, pro lugar do Gerson e vai botar o Bruno Viana. Só tem essas duas opções. Realmente eu não sei o que ele pode fazer, o que ele vai fazer, né? Eu não sei qual é o pensamento dele em relação a esse jogo. Tipo, vamos lá, vamos jogar com cautela, ou não, vamos jogar o nosso futebol mesmo normal, como nós jogamos. Se ele vai ter mais cautela, entendeu? Se ele tiver mais cautela, eu acredito que ele vá com Gustavo Henrique, Bruno Viana e o Arão no volância na Uhum, volância ali. Eu uhum. acredito não é, ninguém está afirmando nada. Mas são essas duas opções que ele tem nesse momento. Eu acho que não vai inventar, não vai colocar um outro tipo de jogador no lugar do Gerson, ou entra o João Gomes, ou puxa o Arão e coloca o Bruno Viana. Vai ter Hum, isso. E para mim, as duas opções, para mim, estão boas. Para mim, as duas ó, opções estão Flamengo, boas. Isa. Hoje é dia de Flamengo na Libertadores, um jogo importantíssimo, né? Onde o Flamengo ganhando da LDU, eu penso sempre que o Flamengo tem que ganhar e vai para ganhar. Ganhando da LDU, a gente fica muito perto da classificação para as oitavas, fica bem mais tranquilo. 3 jogos, 9 pontos,
e depois a gente vem fazer jogos dentro de casa para sacramentar essa classificação. O fator altitude, Isa, é muito... Fator altitude, Isa, é um fator assim que realmente assim é preocupante. Temos jogadores, né? Preocupante na maneira de falar. Temos jogadores que sentem, como a Arrascaeta, que é um nosso clássico camisa 10, que sente bastante, é importante. Vai ter que ter muita inteligência, Rogério Ceni, sim, mas temos jogadores de ótima qualidade. Vamos pegar uma LDU que nos últimos 12 jogos não perdeu nenhum jogo, foram 5 vitórias e 7 empates. No campeonato equatoriano, o último jogo deles, ganharam de 2-1, poupando 6 titulares. Ah, Marquinhos, mas o campeonato equatoriano não é essas coisas todas. Beleza, mas a gente está falando de altitude, os caras estão jogando no domínio deles, então tem que ter essa atenção, tá? Em 2019 fomos lá, perdemos lá dentro, para eles fomos campeões da Libertadores, mas perdemos para a LDU lá dentro, então tem que ter muita atenção. Flamengo sabe jogar, mas é o que o preparador físico estava falando, controlar a respiração, ter inteligência, para não ser dominados tanto pela altitude quanto o LDU. Isa, apesar disso eu estou confiante. Apesar disso eu estou confiante que o Flamengo vai chegar lá e vai ganhar e a gente vai voltar com esses 3 pontos. Confiante, sabendo que vai ser um jogo difícil. Eu acho que é o jogo mais difícil dessa fase de grupos, né? A LDU tem um time arrumadinho e a altitude é muito chata, né? Assim, se o time não entra bem, já sofre no início ali um gol, é muito complicado correr atrás. Então o Flamengo tem que ficar muito ligado ali no início do jogo, acho que é o principal, porque, a gente viu o que aconteceu contra o Del Valle ano passado, lá na altitude, lá na época do Domenech. Então, assim, tem que se ligar. E quando tiver chance de botar a bola para dentro, não pode dar mole, né? Tem que fazer os gols. O Flamengo faz muito gol, mas perde muito gol também. Então tem que tomar, concentração total, porque cada chance que aparecer tem que botar para dentro para a gente trazer esses 3 pontos que vão ser fundamentais para classificar, né? Assim, o Flamengo vencendo hoje está praticamente classificado para as oitavas, que aí vai ter 2 jogos ainda no Maraca e contra a Calheira lá fora. Então, e mesmo assim, para não se classificar dependeria de vários outros resultados, enfim, botar 1,5 pé aí nas oitavas de final. Com bastante antecedência, poder mexer no elenco, fazer algumas observações. Então, eu acho que o Flamengo tem que se concentrar, as oportunidades que aparecerem tem que meter para dentro e fazer gol. Temos um banner exatamente sobre isso, Gerson no Barcelona e Renato Augusto no Flamengo. Entenda os últimos acontecimentos, porque, né, ontem o Marcos Braz deu entrevista ao Benja, falou sobre essa situação do Renato Augusto. Gente, cismei com o Gaúcho, meu pai do céu. Falou sobre a situação do Renato Augusto, disse que não teve nada, que não tem nada com o Renato Augusto, que ele conhece, inclusive, o jogador, né? Tem contato com o jogador, mas que não tem nada, não tem nenhuma negociação. Ele disse, inclusive, que só gostou do Panda comendo cenoura, e é isso, né? E é isso. É claro, como a gente disse, Marcos Braz, ele gosta dessas coisas, né? Ele gosta desses enigmas, da galera lá perguntando para ele o que está acontecendo. O vice de futebol do Flamengo gosta disso e a galera gosta também, né? A galera vai lá no Twitter do Braz, zoa o Braz, entra na pilha do Braz, eles gostam. Sobre o Gerson, né? O Papa entrou em contato ontem com 3 pessoas do Flamengo que disseram que não chegou nenhuma proposta ainda. A Raíza Simplício, jornalista do Portal Gol, e também o Pedro Torre, né? O Pedro Torre foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso. Depois que saiu a notícia, né, vinda de um jornalista espanhol, de que o Barcelona já estava com um acordo com o staff do Gerson por 25 milhões de euros para a transferência do jogador para o clube catalão, o Pedro Torre, né, o Papa entrou em contato com essas fontes do Flamengo que disseram que não tinha chegado nada. E o Pedro Torre, jornalista da ESPN, falou, ele trouxe a informação nas redes dele, de que um intermediário do Barcelona tinha entrado em contato com o staff do Gerson para consultar, para saber, né, a situação do Gerson, mas que não teve apresentação de proposta, não chegou nenhuma proposta ainda. Sondagem, vale lembrar sempre, sondagem é diferente de proposta. Sondagens, inúmeros jogadores podem ser sondados, inclusive pelo Flamengo. Os jogadores do Flamengo podem ser sondados por outros clubes, mas proposta é diferente. Proposta
não chegou ainda. Ano passado, chegaram 2 propostas pelo Everton Ribeiro e pelo Arrascaeta. O Flamengo negou as 2. Nesse momento, né, inclusive, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, no embarque para Quito, ele falou com o Gabriel, né, com o Papa, e ele disse que o Flamengo iria analisar todas as propostas que chegassem. Uma proposta de 25 milhões de euros pelo Gerson, a multa dele é mais alta do que isso. Sim, a multa do Gerson é mais alta realmente do que isso. Mais uma proposta de 25 milhões de euros nesse momento, não vou dizer para vocês que o Flamengo vai recusar muito forte, assim, veemente, né? Eu acho que o Flamengo pode analisar sim, pode entrar em conversas sim com o Barcelona, se chegar proposta. Não chegou nada ainda. A última informação que a gente tem sobre o Gerson no Barcelona é que não chegou nenhuma proposta. O Pedro Torre trouxe essa informação, a Raíza Simplício também falou que um intermediário do Barcelona entrou em contato com o staff do Gerson para saber, para consultar a situação do Gerson. Mas, nesse momento, é o que temos, tá bom? Essa informação de que já tem acordo e etc., até o momento a gente sabe que isso não procede, pelo menos assim. O Flamengo não tem acordo nenhum com o Barcelona, pelo Gerson até o momento. Até porque o que tinham passado pra gente é que nem proposta tinha chegado. Se o Gerson foi consultado, se consultaram o staff do Gerson para saber a situação, aí já é uma outra questão. Mostra que o Barcelona tem interesse no jogador. Mostra que o jogador está no radar do Barcelona. E aí entra, né, toda a questão de negociação. A gente precisa também aguardar, né? O Flamengo tem um jogo decisivo, importante hoje. O Gerson não foi escalado, porque o Gerson está se recuperando de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Mas temos essas informações. Além disso, tem um jornalista, o Marcelo, do Esporte Interativo. Ele, inclusive, trouxe o furo, né, do Neymar saindo do Barcelona para o PSG. Não sei se vocês lembram. É um jornalista, assim, ele tem excelentes fontes. E ele postou nas redes sociais dele, né, o seguinte: ele disse que não tem nenhuma informação sobre, mas conhecendo o Barcelona, ele é um setorista do Barça, né, ele acompanha de perto o Barcelona. Ele disse que o Barcelona não tem dinheiro para pagar esses 25 milhões. Então, galera, vamos aguardar, vamos esperar. Até o momento, nenhuma proposta chegou. E é isso que a gente tem de concreto. Ninguém vai atropelar as coisas. Aqui a gente está trazendo o passo a passo, né? A gente trouxe as informações para vocês agora de que em nenhum momento chegou proposta. Até agora não chegou proposta pelo Gerson. Pode chegar pode chegar agora a proposta pelo Gerson. Agora pode estar entrando na mesa do Flamengo uma proposta pelo Gerson. Mas a última informação que a gente tem é essa. Fala aí, Marquinhos. Isa, assim, a gente precisa ter, graças a Deus, todos nós temos muita responsabilidade de passar a notícia. O Papa trouxe essa notícia ontem para todo mundo também, no Twitter, no Instagram, e tem a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né, Isa? Hoje é uma coisa, daqui a 3 horas, amanhã já é outra coisa completamente diferente. Mas no momento, agora, 12h20, que a gente está aqui nessa live, não tem proposta pelo Gerson. Então a galera precisa ficar calma. Ontem na minha live é a mesma coisa. Eu falei com o Papa, e aí, eu tô aqui em live, a galera tá perguntando se apurou alguma coisa. Ele, Marquinhos, pode falar pra galera, não tem proposta na mesa do Flamengo pelo Gerson, pra ficar tranquilo. Então, assim, galera, calma. Claro que se chegar uma proposta muito boa, e o Flamengo vai avaliar em relação aos valores, a gente sabe que o Flamengo precisa fazer dinheiro e não tem jeito. A gente não tem como se apegar ao jogador, não tem que sair do Flamengo. Se chegar uma proposta muito boa, o Flamengo vai vender, vai passar o jogador.